E boa noite, para parecer que vocês estão desencarnados, né? Vamos dar uma noite mais forte? Boa noite. Boa noite. Nossa, agora sim. Hoje é o dia do amigo, então, primeiramente, um feliz dia do amigo para vocês. E o tema que a gente vai falar hoje é depois da morte. Mas a gente não pode falar de morte sem falar de vida. E a vida, ela é um processo maravilhoso no qual todos nós estamos submetidos. Nós podemos ter uma vida maravilhosa, uma vida muito feliz, assim como nós também podemos ter uma vida horrível, cheia de amarguras. Tudo isso depende de uma coisa: da maneira que caminhamos na estrada da vida. E nessa estrada, a gente começa nascendo. Somos recebidos pelos nossos pais, pela nossa família, com muito amor, com muito carinho. E vamos caminhando. Caminhamos cada vez mais nessa estrada, até que chegamos na fase da infância, que é uma fase mágica, de muita alegria, de muita diversão, onde a única preocupação que nós temos é se divertir. É uma fase de fantasias. E a gente vai caminhando, caminhando cada vez mais, até que chegamos na puberdade, onde aquela fantasia da infância vai se dissipando aos poucos, dando lugar a uma fase de conflitos, de novas descobertas e de novas experiências. Passamos por uma mudança corporal, mental e espiritual. E aos poucos vamos percebendo o nosso papel no mundo e começamos a assumir responsabilidades. A gente vai caminhando mais nessa estrada até que chegamos na fase adulta. Desculpa, achei que não falei. Na fase adulta. E após percebermos o nosso papel na humanidade, nós começamos a exercer uma função, começamos a trabalhar. E também formamos o nosso ambiente familiar com pessoas que nos são queridas. E nós vamos caminhando. E essa estrada é muito longa. E os dias vão se passando e nosso corpo passa por mais mudanças. Começam a aparecer os fios de cabelo branco. A pele fica mais enrugada, mais reservada. Os lábios mais secos. Isso significa que nós já andamos muito, mas que ainda temos muito a caminhar. Os dias vão se passando, as semanas, os meses, os anos, até que chega a hora da morte. Porque todos nós que estamos caminhando na estrada da vida, nós estamos caminhando para a morte. Goste você ou não, mas a hora vai chegar para você também. E muitas pessoas, ao longo da história, que também estavam caminhando na estrada da vida, elas se fizeram uma pergunta: seria a morte o fim de tudo? Ou haveria alguma coisa depois da morte? Cada uma das pessoas que respondeu a essa pergunta, se há ou não vida depois da morte, ou elas se utilizaram de um ponto de vista materialista, ou de um ponto de vista espiritualista. Qual é a diferença dos dois? O materialista. O materialista é aquele que só acredita na matéria. Para ele, tudo que existe é constituído de matéria. E todos os fenômenos que acontecem podem ser explicados por ela. Ele só acredita naquilo que pode ser comprovado cientificamente. Para ele, a consciência é mera ilusão que se extingue com a morte do corpo. Ele não acredita em reencarnação, não acredita em Deus, não acredita em espíritos, não acredita em nada que esteja fora do alcance da ciência terrena. Esse é o materialista, matéria. E nós também temos o espiritualista. Quem é o espiritualista? O espiritualista é um pouco diferente. Ele acredita na matéria? Acredita. Acredita na ciência? Acredita. Mas para ele, apenas matéria e ciência não basta. Ele acredita que há algo além disso. Para ele, a consciência não é mera ilusão, mas sim uma individualidade que sobrevive após a morte. Para ele, por trás de todo o universo, há uma força inteligente chamada Deus, que coordena tudo e a todos. Ele acredita em Deus, acredita em espíritos, pode acreditar na reencarnação, na lei de causa e efeito, e tudo que esteja fora do alcance da ciência terrestre. Agora que a gente entendeu as diferenças entre os dois, mas o que o espiritualista e o que o materialista falaram sobre a vida após a morte?
se nós chegássemos para um materialista e perguntasse a ele o que acontece depois da morte, o que ele iria nos responder? Ele ia dizer assim: nada. Simplesmente nada. Porque na vida a gente nasce, a gente se desenvolve e a gente morre. Ponto final. Acabou. E não há nada além disso. E tudo que nós fizemos aqui, todo o bem que a gente fez, todo o mal que a gente fez, os momentos que aqui passamos, as pessoas que nós amamos, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos, amigos, nosso marido, nossa esposa, nada disso importa mais. Porque você morreu. E no momento que você morre, você não existe mais. E você acaba sobrevivendo apenas na memória das pessoas que aqui ficaram. Mas já como um dia elas também vão morrer, será como se você nunca tivesse existido. Isso foi o que muitos materialistas falaram sobre a vida após a morte. Mas o espiritualista vem mostrar um outro lado. Vem dizer que isso não é verdade. Que não é bem assim. Que a morte é apenas uma ilusão. Que a morte é uma fase natural da vida. Assim como nós temos do nascimento para a infância, da infância para a puberdade, da puberdade para a fase adulta, da adulta para o envelhecimento, não é do envelhecimento para a morte, mas sim do envelhecimento para uma nova vida, a vida espiritual. E sim, tudo que nós fizemos aqui importa sim, porque constitui a nossa individualidade e nós a preservaremos após a morte. Então o espiritualista diz que sim, que há vida após a morte. Então, para um é nada, para o outro é tudo. Mas quando que surgiu essa crença numa vida após a morte? Alguém inventou? Alguém simplesmente saiu dessa casa e começou a espalhar para o mundo inteiro de que havia vida após a morte? Como é que surgiu essa crença? Da onde que ela vem? Há quanto tempo ela está com a gente? A crença numa vida depois dessa é algo que existe desde os primórdios da humanidade. Desde o tempo das cavernas, onde a gente tem o Australopithecus, o Homo de Neandertal, o Homo erectus, já acreditavam na vida após a morte. Tinham seus vários deuses, Deus da água, Deus do trovão, Deus da tempestade, mas já acreditavam. E a gente vê isso através das pinturas rupestres que eles nos legaram, onde a gente consegue ver um pouco da espiritualidade que eles tinham naquela época. Avançando mais na história, nós temos o xamanismo, que é uma doutrina que data de 45 mil anos atrás. 45 mil anos atrás. Que já acreditavam também na vida após a morte. Também eram politeístas, tinham seus vários deuses, Deus do amor, Deus do ódio, agora era Deus dos sentimentos, tinha também Deus da sexualidade, e também acreditavam, tinham seus xamãs, seus líderes espirituais. E avançando mais um pouquinho, nós também temos o Egito Antigo, onde nós vemos ali Anubis, o Deus da morte, preparando um corpo. Avançando um pouquinho mais, nós temos também a Índia Antiga e suas várias religiões, entre elas o hinduísmo, que possui muitas ideias muito parecidas com a nossa espíritas. Eles também acreditam na imortalidade da alma, na reencarnação, em Deus, em espíritos. Tem o seu karma, que nada mais é do que a nossa lei de causa e efeito. Já ouviram falar nos Vedas? Denominam-se Vedas as 4 obras de onde se originou posteriormente o sânscrito clássico. Os Vedas formam a base do extenso sistema de escrituras sagradas do hinduísmo. Eu vou ler um trecho para vocês que data de 4.000 anos atrás, que já nos fala sobre imortalidade da alma e de reencarnação. Há uma parte imortal do homem, que é aquela, ó Agni, que cumpre aquecer com teus raios e inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Acharam a imortalidade da alma e reencarnação aí? Umas vêm para nós e daqui partem. Alma, espírito, imortalidade da alma. Outras partem e tornam a voltar. Reencarnação. Mais adiante nós temos o Antigo Egito, onde através de manuscritos antigos, papiros encontrados em túmulos e os hieroglifos nos templos, nos foi possível reconstruir um pouco da religiosidade desse povo. E uma coisa muito interessante é que eles viam a morte como um processo natural,
coisa que não acontece nos dias de hoje. Porque hoje em dia a gente vê a morte como uma coisa horrível, como uma coisa assustadora. E quanto mais longe estiver da gente, melhor. Mas eles não. Eles viam a morte como um processo natural em que a alma se desligava do corpo físico. Para eles, era natural. Por que os egípcios embalsamavam os corpos? Por quê? Porque eles acreditavam que o espírito poderia retornar ao corpo físico. Então eles tiravam o cérebro para o meio do nariz e com uma incisão no peito eles tiravam todos os outros órgãos, deixando apenas o coração. E eles acreditavam que se o espírito encontrasse um corpo em perfeitas condições, ele poderia viver eternamente. Essa era a religiosidade deles. Mas, por mais que primitiva, já era a espiritualidade. E a Grécia Antiga? Aqui onde passaram diversos sábios da humanidade. Dentre eles Sócrates, Platão, Pitágoras. Já ouviram falar em Pitágoras? Foi um grande matemático e filósofo daquela época. Criador do termo filosofia e do termo matemática. E ele era espiritualista. Acreditava numa vida após a morte. E ele nos deixou uma frase muito legal e muito interessante. E por mais que antiga, se faz tão atual nos dias de hoje. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Muda de domicílio, tomando outra forma. Pitágoras. Mas então a crença numa vida após a morte é uma crença que existe desde os primórdios da humanidade. E isso nos traz uma pergunta. Será que uma crença que existe desde os primeiros passos do homem sobre a Terra e que existe até hoje, será se não há nela, nem que seja uma parte de verdade? Será? Muitos povos que viviam um distantes do outro, não tinham contato entre si, mas que tinham as mesmas ideias. Porque se a gente for olhar em origem, todos os povos da humanidade, todos eles têm uma origem espiritualista. Da onde que vieram essas ideias? Da onde que elas vieram? A não ser de uma vida espiritual latente em cada um de nós. Mas agora vamos falar do que realmente interessa. Depois dessa aula de história, nós temos a morte. Algo que nossos antepassados viam com a maior naturalidade, mas que por algum motivo nós ainda não vemos. Mesmo entre muita gente que ainda tem medo da morte. Quanto mais longe é da gente, melhor. É aquele medo ao desconhecido. O que seria a morte? O que vai acontecer? Que nos causa medo. Aqui nós temos a simbologia da morte. Agora, para pensar, por que a simbologia é assim? Eu fui estudar e descobri. O esqueleto ali que nós vemos é o que restou do corpo físico. Armado de uma foice, com que cortaria o fio da vida, portando uma ampulheta, que com ela ele usa para contar o tempo de vida restante das criaturas. E um manto preto, aonde a pessoa que morreu seria escondida de nós, para sempre. Mas será se isso é verdade? Será se a morte é tão assustadora assim? Tão tenebrosa? A doutrina espírita vem nos mostrar que não. Que a morte não é assim, mas um processo natural. Que apenas quem morre é o corpo físico, como nos diz nesse próximo slide. Segundo o Espiritismo, a morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Após a morte, o corpo já não serve mais. Ele se destruiu e a gente não consegue mais fazer uso dele. A gente se lança à espiritualidade, preservando a nossa individualidade sempre, e continuaremos evoluindo de lá, para que um dia retornarmos à Terra através da reencarnação e continuarmos caminhando na senda do progresso. Eu tenho um vídeo para passar para vocês, que é um vídeo bem bonito. Só um minutinho. Give
vídeo bem bonito que mostra a história daquele casal, em que depois de tudo que eles passaram, a esposa dele veio a desencarnar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão. Quem aqui tem algum familiar ou algum amigo que já desencarnou e que causou muita saudade? Por favor, levante a mão. Bastante gente. Isso a gente vê que muitas pessoas já passaram por isso. E se não passou, não se preocupa que vai passar. Porque faz parte. Não há nada pior do que a gente se debruçar sobre um coração silencioso. Um coração que já cessou a sua atividade. Que já parou de bater. Ainda mais se esse coração for de uma pessoa que nos foi querida. A gente olha aquele corpo totalmente sem vida. Aquele corpo que um dia se mexeu, que um dia correu, pulou, ali totalmente parado, sem vida. Olhamos aquela boca que um dia falou, que um dia beijou, que um dia disse que nos amava, ali, seco, sem vida. Olhamos aqueles olhos que um dia olharam, que um dia choraram, que um dia nos olhou, que agora fecham-se para sempre. A doutrina espírita vem nos mostrar que só existe uma coisa mais marcante do que perder alguém. É descobrir que essa pessoa continua viva. Claro que continua, claro que não no mesmo mundo que a gente. O mundo espiritual continuando evoluindo, mas ligado a nós, pelos laços do afeto, do amor, do carinho, que são laços que nos cortam. Para tentar ajudar a amenizar essa saudade que sentimos, antes que nos antecederam na grande viagem, podemos e devemos orar por eles, com resignação e esperança no futuro espiritual. A prece. A gente não precisa ir até o túmulo da pessoa para isso. Se quiser ir, tudo bem. Mas não é necessário. Porque a prece vai alcançar a pessoa onde quer que ela esteja. Então é importante que façamos a prece. Ocupar-se de seus deveres e da prática de ações boas, do auxílio ao próximo, em vez de ficar remoendo improdutivamente sua dor e saudade. A vida continua, tanto para quem vai quanto para quem fica. É importante colocarmos a nossa vida em frente. Óbvio que nós vamos precisar de um tempo ser uma pessoa muito próxima, mas é de um tempo para nos restabelecermos. Mas a vida continua, tanto para quem vai quanto para quem fica. Procurar fazer o bem que a pessoa desejaria ter feito quando estava aqui na Terra. Fazer o bem é o melhor remédio. Sempre lembrando que o segredo não é esquecer, mas sim aprender a conviver com a saudade, por mais difícil que seja. Trouxe algumas mensagens que falam sobre a morte, para a gente refletir em cima delas. Chico Xavier nos fala que a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Nossos pais continuarão sendo nossos pais, nossos filhos continuarão sendo nossos filhos, apenas numa casa diferente. Mas a individualidade é algo que não se perde. E mesmo que a dor da separação e a tristeza nos visitem, busquemos compreender que a morte não é um ponto final da existência humana. Somos seres eternos, dotados de bondade, pois filhos de Deus. Mais uma frase de Chico: os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Eu gostaria de ler para vocês uma parábola muito bonita sobre a morte, para a gente refletir, que é muito bonita mesmo. Peraí, tem mais uma. Ante o além, a vida não termina onde a morte aparece. Não transforme saudade em fel nos que se foram. Eles seguem contigo enquanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz por muito que padeça. Eles também te esperam, procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. Emmanuel.
Essa parábola é uma parábola muito bonita sobre a morte. Eu peço a permissão de vocês para ler e tentem encaixar ela com a doutrina espírita, que vocês vão conseguir, de tão grandiosa que ela é. Eu não sei ler o nome da pessoa que Henry alguma coisa, mas ele, por ocasião da morte de Mário Covas, contou a seguinte parábola. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi? Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas o perdemos de vista. Mas ele continua mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Que nos foi caro e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi? Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. O que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. E assim um dia, quando todos nós partimos como espíritos imortais que somos, indo ao encontro daquele que nos criou. Há um tempo atrás eu estava assistindo a um vídeo em que uma mulher, uma funcionária, que trabalha num hospital com pacientes terminais. E ela nos conta como é trabalhar com esses pacientes que estão à beira do desencarne. Ela nos diz que muitos pacientes perguntam a ela: quanto tempo eu ainda tenho de vida? E ela nos traz uma belíssima reflexão sobre o tempo. Eu gostaria de passar essa reflexão a vocês com as minhas palavras. O tempo é algo que eu dou para você, você dá para mim, mas é algo que não volta mais. Os minutos que estamos passando na palestra de hoje são minutos que não voltam mais, são minutos da nossa vida. Os momentos que passamos com a nossa família, com os nossos amigos, são momentos únicos e insubstituíveis. Mas nós não estamos sabendo aproveitar o nosso tempo. Nós vivemos a nossa vida pensando no futuro e acabamos esquecendo de viver o presente. Nós passamos a semana toda esperando a sexta-feira, esperando os finais de semana, os feriados, as férias, e acabamos nos esquecendo das pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, a nossa família. Será se eles ainda vão estar com a gente na sexta-feira? Nos finais de semana, nos feriados? Vão aguentar até as férias? Às vezes eles se vão antes. Diante de um conflito entre amigos, aquela pode ser a última chance de perdoar ou ser perdoado. Jantamos com a nossa família como se fosse um jantar qualquer, mas aquela pode ser a última ceia. O tempo é amigo e não inimigo. Que possamos aproveitar cada tempo de nossas vidas, para que na hora do nosso desencarne a gente possa olhar para trás e dizer: eu aproveitei bem cada tempo da minha vida. E é como nos diz Chico Xavier: se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. O importante é viver o hoje, pois o ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Nós espíritas, nós passamos a vida toda pensando na vida depois da morte.
e acabamos nos esquecendo da vida antes da morte. O que estamos fazendo com a nossa vida? Nos esquecemos que o nosso estado pós-morte depende muito da maneira que caminhamos na estrada da vida. Que possamos abraçar mais, que possamos amar mais as pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas que estão caminhando junto com a gente na estrada da vida. Porque nessa estrada, algumas pessoas podem sentir-se obrigadas a tomarem caminhos diferentes. A Rua da Morte, a Avenida do Desencargo, e virem a se afastar da gente temporariamente. Mas na estrada da vida, todos os caminhos levam ao reencontro. E é como nos diz Haroldo Dutra Dias: há vida após a morte. Que possamos rever as nossas crenças e as nossas incredulidades e começar a valorizar o que precisa ser valorizado. Foi um prazer enorme estar com vocês e uma boa noite a todos.